abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu casamento, Deus abençoe a sua família. Muito bom estar com você aqui já. Vamos já colocar uma bela música que eu encontrei aqui que eu gosto muito. Deixa tocando. Vamos ver aqui se tá tocando mesmo, né? E você, assim que chegar, compartilhe. Compartilhe esta live. Compartilhe essa nossa experiência. Vai chegando, vai conversando. Vamos ver se a gente já compartilha aqui com o nosso WhatsApp. Que bom quem chegou aqui. Márcia Dias, Deus abençoe, Márcia, grandemente a sua vida. Muito bom. Olha só, já estamos aqui já. Vamos ver se a gente já compartilha nas nossas... Eu acho que a música não está saindo, não. Essa live, compartilhe essa nossa experiência. Eu achei que a música estava saindo, mas não está, não. Não sei por que não, mas... Vou deixar lá, vou ver se agora ela sai. Vamos lá, vamos compartilhar. Quem mais está chegando? Isso, oramos sim, irmão. Pode deixar, vamos orar sim, com toda certeza. Vamos ver aqui. Vamos jogar aqui nos grupos da igreja. Cadê vocês aqui, grupos? Muito bom. Daqui a pouco a gente vai começar. Vem. Quem será que tá ouvindo e lembra que música? Que será que tá dando para ouvir a música, né? Ah, que bom, irmão. Faça isso sim, é muito bom. Muito bênção. Vamos ver aqui. Edna, boa noite. Deus abençoe você grandemente. Muito bem, vamos entrar. Bom. Deixa eu compartilhar aqui com o casal líder da igreja. Que eles já compartilham no grupo dos casais. Que joia. Que bênção. Ó, já estamos com 7 pessoas ao vivo. 8? Bênção. Glória a Deus. Noite especial. Espero que todos tenham passado uma boa noite. Como é que tá o áudio? A imagem? Tá ok? Para mim aqui tá tudo muito bom, muito bom. Eu espero que esteja com você aí também. Dá um joinha aí sobre o áudio, sobre o som, e sobre a imagem. Isso é importante. Tô abrindo aqui nosso estudo de hoje. Vocês viram aí na descrição o tema: casais fortalecidos pela piedade. Tivemos semana passada um belíssimo e lindo encontro com os nossos irmãos, líderes do Ministério de Casais da Igreja, Everaldo e Dalva. Nós vamos ter um novo encontro com eles também na próxima semana. E vamos ter também um encontro com o nosso irmão Darceu, esposa, que vão estar também trazendo uma palavra no último segunda-feira. Eles também são líderes, juntos auxiliares aí do Everaldo e da Dalva. Ok? Deixa eu só desligar aqui a música acabou no horário, hein? Que beleza, que bom, glória a Deus. Aí, tá aqui? Já compartilhou, Everaldo, com o grupo lá dos casais? Hã? Muito importante, hein? Quem que está aqui? Cícera, o que aconteceu, meu irmão? Está com essa imagem de choro? O que aconteceu, meu irmão? Conte para nós.
Nós daqui a pouco, mais uns minutinhos, vamos começar. Deixa eu ir colocando aqui também Cadê você? Deixa eu entrar no meu Instagram também para a gente poder rodar nele. Glória a Deus, ele é bom. Aqui é bom também, muito gostoso falar aqui no Instagram. Muito bom. Boa noite, você aqui do Instagram. Muito bem. Que Deus abençoe sua vida. Bem-vindo ao Papo de Casal. Hoje, um tema muito gostoso e muito importante para as nossas vidas, para as nossas famílias. E é um assunto que eu particularmente gosto muito, né? De trabalhar com os casais, porque hoje vivemos um tempo de muita correria, né? E falar então de piedade nesse contexto muitas vezes é diferente, né? Vamos por assim dizer, né? Vamos falar de piedade dentro do casamento parece muitas vezes um pouco inusitado. Mas nós vamos falar exatamente sobre esse assunto. Vamos orar então, vamos clamar a presença de Deus nesse lugar, nesse momento, na sua casa, para que esse momento, tudo isso seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus e não pelas nossas vidas, não pela cabeça da gente, mas pela vontade do Pai. Amém? Deus abençoe as nossas vidas. Feche teus olhos, coloque a mão no seu coração e vamos orar. Ó Pai, querido, eu quero te agradecer por essa oportunidade de te louvarmos, de te adorarmos, ó Pai, de buscarmos a tua face. Quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de meditar na tua palavra. E nesse mês, ó Deus, de maio, mês da família, de forma especial, falar aos casais, ó Deus. Levar uma palavra, ó Deus, de edificação, ó Pai, de orientação, para que tenhamos, ó Deus, casais fortes na nossa igreja, na nossa cidade, na nossa sociedade. Casamentos fortes geram famílias fortes, que constroem uma sociedade forte e que se desenvolve para a honra e glória do Senhor, ó Pai. Ensina-nos o caminho de sermos casais fortalecidos, ó Pai, pela piedade, nesta noite, em nome de Jesus. Abençoe a vida da Márcia também, que pede oração pela sua saúde, ó Deus, no nome de Jesus, também pela Cícera, que o Senhor esteja abençoando ela, em nome de Jesus, ó Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos lá? Vamos abrir a Bíblia, deixa eu ver, vamos abrir a Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 4. Se você está com a sua Bíblia aí, abra ela comigo em 1 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. 1 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 9. Amém? Vamos ler a Bíblia, porque é a partir dela que vamos compreender esse assunto de suma, de extrema importância para as nossas vidas. Ok? Vamos lá. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganosos e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque a palavra de Deus e pela oração, porque pela palavra e oração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e a boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas de velhas, exercita-te a ti mesmo em piedade. É essa frase essa frase que nós vamos nos ater basicamente. Exercitar-se na piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir.
esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Amém? Pegou aí o texto, aonde nós vamos ficar nele. Paulo aponta para um futuro, uma futura realidade aqui extremamente preocupante. O mundo iria, segundo Paulo no texto, olhar para a fé como algo, a fé cristã, como algo desnecessário. E você vai perceber ao longo da minha fala aqui que muito do que nós vamos comentar está acontecendo hoje nos nossos dias. Paulo vai apontar para que o cristianismo se tornaria apenas mais uma dentre tantas religiões e a se frequentar. E não é assim que vivemos hoje, não é isso que tem acontecido, né? O cristianismo se tornaria para Paulo nesse futuro apenas uma forma de ser identificado na sociedade. Eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita, e que todo mundo respeita todo mundo aceita todo mundo, e para todo mundo está todo mundo certo, né? Já viu alguém pensando dessa forma? Pois é assim que Paulo vai mostrando que iria acontecer, né? Então seria um cristianismo apenas de aparência, sem efeito prático nas diversas áreas da existência, como casamento, educação de filhos, vida profissional e vida financeira. Irmãos, isso está construído hoje nos nossos dias, né? É muito mais fácil ou é interessante termos uma religião. Eu conheço famílias evangélicas, presbiterianos, que dizem: pastor, eu dei liberdade para os meus filhos escolherem a religião que eles querem. Quando às vezes eu chego para um casal e pergunto sobre a esposa, sobre o marido, eu já ouvi de tudo. Não, ele é um católico, mas ele é um católico praticante. Ele é um espírita, mas é um espírita praticante. Ele é um crente, mas é um crente praticante, né? Ou seja, como se pertencer à religião e apenas isso fosse aquilo que é vontade de Deus, né? Isso é muito interessante e muito complicado, não é? Nas relações sociais, Paulo vai apontar o surgimento daquilo que chamamos hoje de ecumenismo, que todo caminho leva a Deus. É isso que Paulo está mostrando que iria acontecer. As regras de convivência seriam determinadas pela maioria, pelo contexto do grupo, certo? E é exatamente isso que Paulo fala, que o texto que nós lemos chama de apostasia, apostatar, né? Nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé, ou alguns se apostatarão da fé. Isso é apostatar-se da fé, é abandonar aquilo que Deus nos diz, que é fé, que é vida com Deus. É abandonar a palavra de Deus, abandonar os preceitos de Deus, os caminhos de Deus, e se apegar a caminhos humanos, a religiosidade humana, né? E para piorar essa situação, Paulo vai nos dizer que o próprio cristianismo seria contaminado por ensinos não bíblicos, ensinos baseados em conceitos humanos e que flexibilizariam, né, o pecado, né? Relativizariam o pecado, surgiriam dogmas de homens, né, que trazem mais opressão e afastam as pessoas de desfrutar das bênçãos de Deus. Paulo chama eles de pessoas mentirosas, né? Consciência cauterizada. O que é uma consciência cauterizada? É uma consciência enrijecida, é uma mente enrijecida, onde a palavra não entra, ela foi formada em torno da mente uma casca de preceitos humanos, a palavra de Deus, o poder do Espírito já não entram mais. As pessoas, nesse tempo futuro que Paulo nos aponta, esqueceriam que a bondade vem de Deus, e que a obra de Deus é boa. A Bíblia e a oração
são os frutos, são os filtros, diz o texto. Paulo nos aponta. A Bíblia e a oração são os filtros para se separar aquilo que de fato é de Deus e aquilo que é mal, inútil e prejudicial. O quadro desenhado por Paulo, como eu disse, se parece muito com o que vivemos hoje, não é? Conceitos humanos entrando dentro da igreja, dogmas humanos sendo inventados. Eu estava lendo hoje uma coisa bem rápida, falando dos pastores coach, né? Hoje existe uma teologia do coach, é a teologia do sucesso dentro do âmbito cristão, dentro do âmbito evangélico, dentro do âmbito religioso, né? Ser bem-sucedido no âmbito religioso é desfrutar das promessas de Deus. E aí se aponta o que você tem que fazer para alcançar as promessas de Deus, né? E no começo você olha, parece interessante, mas foge-se aí de conceitos como obediência, submissão, meditação na palavra de Deus, né? Foge aí os conceitos de renunciar a si mesmo porque essa teologia humana de hoje em dia coloca o indivíduo, o ser humano, no centro e Deus na periferia. Parece que Deus já não é mais para ser servido, mas o homem é para ser servido por Deus. Não é? E isso vai tomando conta da igreja, tomando conta das pessoas. Não é? Uma pergunta podemos fazer e surge ao nosso coração: quanto dos padrões de Deus determinam os nossos pensamentos? Quanto dos mandamentos de Deus decidem as nossas palavras? Quanto dos decretos de Deus influenciam e dirigem as nossas decisões e ações enquanto cristãos, enquanto discípulos de Jesus? Será que de fato é a palavra de Deus? Perceba, meu irmão, que a secularização da religião impede as famílias de viverem aquilo que Paulo vai chamar de piedade cristã. Não é? Essa religiosidade humana tira o cristão de perceber a importância de uma vida piedosa, porque coloca o ser humano com as suas paixões e desejos no centro da fé. E o pecado? Aquilo que repetimos e repetimos, relativizamos o pecado. Relativizamos tudo. Relativizamos as heresias, as idolatrias. Relativizamos a mentira, a falsidade, a hipocrisia, a ganância. Como muitas vezes as nossas orações são gananciosas. Buscamos de Deus meramente o nosso conforto e bem-estar material. Eu falei domingo no culto. Nós vivemos não o melhor de Deus, não. Nós não buscamos o melhor de Deus. Este mundo, essa religião coach, essa religião da prosperidade, ela nos tira do melhor de Deus e nos faz correr atrás de migalhas. Irmãos, o melhor de Deus não é riqueza, não é bens materiais, não é boa vida profissional, não é esse o melhor de Deus. Por isso precisamos olhar para aquilo que Paulo diz no texto, voltar para a palavra de Deus, o nosso coração com toda sinceridade e com todo desejo por ela. Olha o que ele diz aí, verso 7. Depois ele ter dito no verso 5, porque pela palavra de Deus e pela oração nós somos santificada, a comida e tudo é santificado. Ele diz: exercita-te. A palavra exercitar-se aí é uma prática contínua, nós vamos ver isso. Exercita-te a ti mesmo na piedade,
Porque ele diz que a piedade para tudo é proveitosa. E é na piedade que eu tenho a promessa da vida presente e da vida que há por vir. É na vida piedosa que eu desfruto do melhor de Deus. É a vida piedosa que me leva a um relacionamento com Deus tão profundo, que me capacita a viver o modo de vida criado por Deus para o ser humano. As práticas piedosas, essas sim são relevantes e fundamentais para a vida do cristão, para a vida da família, e vamos entrar hoje para a vida do casal, para o casamento. Por piedade, então, se entende o reconhecimento da necessidade essencial de se conhecer e viver o modo de Deus, o modo de vida criado por Deus. Trocando em miúdos, um casamento piedoso, ou fortalecido pela piedade. Fala de um marido e uma esposa que juntos praticam a busca por esta vida de Deus. Mas para isso, para ser piedoso, é preciso entender que o alimento que fortalece o casamento é a piedade. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar com você. Você, marido, você, esposa, você quer fortalecer, você sente que vocês têm estado distantes, ou conflitos por coisas muito pequenas, que vocês já não têm mais, o casamento parece que já não, que perdeu o vigor, o fôlego, já perdeu às vezes até o sentido. Deixa eu dizer para você, o alimento que fortalece o seu casamento é a piedade. E quando eu falo de piedade, eu falo de nutrir-se da palavra da fé e do bom ensino. Nutrir-se ou exercitar-se fala de uma necessidade diária que sustenta e dá força. Entenda, vamos olhar para a parte da alimentação, que Paulo até cita, né? Uma nutrição adequada não é só comer qualquer coisa, não é? Mas é comer o que traz qualidade, saúde na vida. Uma boa nutrição é indispensável para a sobrevivência. Para Paulo, a fé em sua essência é um alimento fortificante. Entenda a fé no sentido da firme convicção de quem é Deus. Marisete, Deus abençoe você, minha irmã. Seja bem-vinda. Quando eu falo da fé como esse alimento fortificante, eu não falo da crença de que coisas vão acontecer. Não é disso que se trata a fé cristã. Eu tenho muita fé porque eu acho que as coisas vão acontecer. Não é isso. Fé é convicção de quem Deus é. A fé que eu falo como elemento desta piedade que fortalece tem a ver com a confiança nos mandamentos de Deus. Entenda, a confiança é acreditar piamente, com toda certeza, de que nos mandamentos de Deus existe vida. Quando você olha os mandamentos de Deus para o casamento, os mandamentos de Deus para o homem, para o marido e para a esposa, se você não acredita, não confia neles, você não obedece. Você duvida. Mas quando você crê piamente neles, você fala, eu vou obedecer, porque o resultado vai ser fortalecedor para o meu casamento.
Quando eu falo desta fé, como elemento fortificante, eu falo do descanso nos atributos de Deus. E a entrega de si mesmo, a jornada por Deus proposta a você. Entenda, meu querido, entenda, minha irmã, meu irmão, você não casou por acaso. O seu casamento não é um acidente também não. Você que é um discípulo de Jesus, Deus planejou esta mulher, Deus planejou para você este homem. Olhe para sua esposa, olhe para o seu marido e diga: olha, você foi planejado por Deus para mim. Há um propósito divino de Deus. E naturalmente, se há um propósito no casamento, há uma jornada, há um caminho já estabelecido por Deus para vocês dois enquanto casal. A piedade, esta fé, essa busca por Deus me faz compreender este caminho que Deus quer para a minha vida, para a minha família, para o meu casamento, e naturalmente me faz confiantemente me entregar totalmente a esta jornada. Confiando nos atributos de Deus, falamos algumas semanas atrás, Deus é amor, que Deus é soberano, que Deus é onipotente, Deus é onisciente, que Deus é maravilhoso. Lá em Deuteronômio, no capítulo 32, verso 4, ele diz assim, falando sobre o Senhor: Ele é a rocha, e as suas obras são perfeitas. Entenda isso, o seu casamento é obra de Deus. Amém? Eu não recebi nenhum amém aqui.